Hoje eu vou te mostrar uma estrutura de alavancagem, onde você aceita um pequeno risco na montagem e pode ter um retorno muito bom numa estrutura usando as nossas queridas opções de ações. Estou falando da Fence alavancada dual, uma estrutura que pode te dar lucro na alta e na queda. Então vem comigo neste vídeo e fique até o finalzinho, que eu vou te mostrar com todos os detalhes como nós montamos essa estrutura, todos os resultados que nós podemos obter e também como fazer uma boa rolagem se o cenário nos proporcionar este momento. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sandro Nunes, investidor do mercado financeiro e também assessor de investimentos do BTG Pactual. E este é o canal SN Rentabilizando. Aqui no meu canal nós falamos sobre o mercado de ações, opções, temperados com renda fixa. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de poder contar com o seu like, porque dessa forma o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e ative o sino das notificações para você ser avisado sobre os novos vídeos do canal. O que é a Fence alavancada dual? Ela é uma estrutura onde eu vou aceitar um risco inicial e montar duas posições de alavancagem, uma virada para a alta e o outro virado para a baixa. Desta forma, eu consigo obter um resultado financeiro positivo na queda e também na alta. E na lateralidade, eu ainda tenho a opção de poder fazer uma boa rolagem. Então, sem mais demora, vamos lá para a plataforma que eu vou te mostrar agora como nós criamos, desenvolvemos e analisamos toda essa estrutura no detalhe. O primeiro passo para a gente começar a montar essa estratégia é olhar o gráfico histórico de BOVA11, que é o ativo do nosso exemplo, para a gente observar em que região de preços ele está, onde ele fez as suas máximas e mínimas, para a gente entender se os strikes que eu vou escolher vai estar ali condizendo com a direção que o mercado está apontando. Então, quando eu venho aqui para o Profit, eu percebo claramente que BOVA está num canal de alta, porém ela está no seu topo histórico. E a gente sabe que a maioria dos ativos, quando ficam um certo tempo ali na sua região de topo, ou ela pode romper esse topo, ou ela pode corrigir. Então aqui a gente vai simplesmente se expor acreditando que possa haver uma correção ali do seu topo histórico. Porém, do jeito que eu vou te mostrar a montagem da estrutura, a gente tem ainda a possibilidade de observar BOVA11 romper alguns topos históricos e a gente não ter prejuízo com a estratégia, aproveitando, mesmo nesse movimento de alta, de sair com lucro da estrutura. Um outro indicador que eu gosto de observar muito para entender se o ativo já está muito sobrecomprado é justamente o RSI, que é o índice de força relativa, e ele está bem esticado nesse momento, o que sugere que em algum momento possa haver alguma correção. Então agora, vamos lá para a montagem da estratégia. Primeiro nós vamos escolher a posição onde nós vamos tomar um risco, que vai ser justamente a venda de calls. Só que o interessante é que aqui eu posso fazer a venda apenas de 200 calls, porque eu escolhi um vencimento mais longo, escolhi um strike já ITM, onde eu tenho valor extrínseco e intrínseco. Primeiro, porque o prêmio será mais que suficiente para pagar todo o restante da minha estrutura. E segundo, porque me expondo em apenas
apenas 200 calls, eu vou utilizar muito menos margem do que eu buscar uma outra opção com strike acima, que esteja fora do dinheiro, que vai entregar um valor extrínseco muito menor. Então eu vou precisar vender muito mais calls, o que vai exigir muito mais margem. Essa estrutura tem 5 posições, então o ideal é você montar ela no robô ou na plataforma como o Profit Pro, por exemplo. Então depois nós vamos adicionar a nossa primeira trava, que será a trava de alta. Aqui eu vou conseguir montar na proporção 1:5. Estou tomando um risco de 200 calls vendidas para comprar 1000 travas de alta no mesmo vencimento e nos strikes um pouquinho acima, mas também dentro do dinheiro, dado que o último preço de BOVA foi 155,32. E aí eu vou completar a minha estrutura montando para o outro lado, que será uma trava de baixa com put, também na quantidade de 1000 estruturas, mesmo vencimento, e agora eu vou escolher o strike. Aqui eu vou colocar essa put bem junto com a minha call vendida e vou fazer a venda ali no 148. Então a minha trava de baixa com put, ela vai ficar do 150 com 148. Essas travas aqui que nós montamos não te chamam margem porque são travas de débito, onde você paga para montar. Então eu me financiei através da venda de apenas 200 calls para montar travas 5 vezes maior ao risco que eu estou tomando na estrutura. E aqui ainda recebo um crédito. O parâmetro de montagem para essa estrutura é entrar no 0 a 0 ou recebendo. Pagar para montar, na minha visão, não faz sentido, dado o risco que você está assumindo nessa estratégia. Então agora vamos ver como que fica o payoff dessa estratégia. E aqui eu vou ser mais detalhista no payoff para você entender o que vai acontecendo com a passagem do tempo com essa estrutura. Perceba que nós montamos ela para 2 vencimentos. Como hoje eu estou gravando no dia 28/11, o vencimento dessa estrutura será só em 16 de janeiro. Então teremos ali 2 vencimentos à frente, que é a janela temporal que eu entendo que é interessante para essa estrutura. Vamos observar o que vai acontecendo conforme o tempo vai passando. Primeiro eu quero mostrar aqui para vocês que essa estrutura ela tem uma região que a gente chama de Vale da Morte. Só que olha que interessante. Nessa estratégia, para você montar do jeito que ela está aqui, segundo o nosso simulador da B3, você vai precisar de apenas R$ 5.258 de margem alocada. Pelo tamanho que você montou toda a estrutura, posso dizer para você que é bem pouco essa quantidade de margem. Se você fosse buscar, por exemplo, fazer com opções OTM até inteirar o valor que você precisa, que aqui no nosso exemplo está sendo exatamente R$ 8,53, você certamente teria que assumir um risco ali de em torno de 25 a 28 mil reais para montar essa estratégia, porque aí você precisaria ali jogar umas 1000 opções ou até mais vendidas para pagar essa mesma estrutura. Então aqui para mim faz mais sentido eu me expor em menos calls, ainda que ela esteja dentro do dinheiro. E o gráfico de payoff vai dizer exatamente por que isso pode fazer sentido. Então, quando eu venho para o meu gráfico de payoff analisar de novo essa região aqui, eu percebo que lá no 152 eu vou ter um prejuízo até que pequeno, em torno de R$ 374. Só que isso se consolida somente no dia do vencimento. Até lá, a sua estrutura vai ficar variando de preço conforme o movimento do preço do ativo BOVA11. Passado um mês, eu posso analisar por essa linha roxa aqui o que vai acontecer com a minha estrutura. Perceba que dependendo da região de preços, olha só, o Vale da Morte está livre. Eu consigo sair com lucro se BOVA ficar dentro dessa região que a gente entende que é o Vale da Morte. Dá para sair com lucro durante toda essa faixa de preço
e eu só vou ter prejuízo lá no 157,58. É ali que eu começo a ter prejuízo, só que o meu payoff me dá um range um pouco maior, eu consigo chegar até os 160 no dia do vencimento. Mas se em dezembro ela estiver passando por aqui, você vai perceber que a sua estrutura está dando ali um leve prejuízo. Então perceba que não haverá uma necessidade de você ficar exposto até o final dessa estrutura. Se BOVA estiver passando por essa região de preço durante a montagem dela, você já está com lucro na estratégia e você pode desmontar ela e eliminar todo o seu risco da estratégia. Então agora vamos analisar os resultados financeiros que eu posso obter nessa estratégia baseado na métrica dos 3 cenários. Vamos supor que BOVA fique ali num cenário de alta. Aonde é que eu maximizo o meu lucro na alta? Vai ser exatamente neste cenário aqui. No 154 eu saio com R$ 1.226 no bolso. Isso representa um retorno de 23,31% sobre a margem que eu coloquei na estratégia. Então aqui eu tenho um retorno muito bom. Agora é importante, essa estrutura nós podemos precisar usar o stop. E aonde é que eu vou estopar essa estrutura? Aonde que faz sentido eu colocar o meu stop? Perceba que conforme o BOVA for subindo, eu ainda vou tendo lucro. Lá no 158 e vou até o 160. Quando ele virar aqui lá para a faixa dos 160,75, é hora de eu desmontar a estratégia, sair da operação e depois analisar uma outra estratégia para se expor. A vantagem dessa estrutura é que se você precisar estopar aqui na casa dos 160, é um stop até barato, é um prejuízo de R$ 125. Você não vai ficar dentro de uma estrutura que está te dando 2, 3, 5 mil reais de prejuízo, e aí você quer ficar esperando o tempo passar para ver se isso melhora. Aqui não é o caso. Como o seu prejuízo é pequeno, faz sentido nesse momento você simplesmente zerar sua posição para eliminar todo o risco da estrutura. E aonde é o cenário que eu mais desejo nessa estrutura? É claro, é um cenário contra a tendência atual, mas essa tendência pode virar a qualquer momento, justamente porque ela tem bastante tempo pela frente. E aí vai ser esse cara aqui, ó, o cenário de queda, que é no 148, onde eu maximizo o meu retorno dessa estrutura e vou sair com R$ 2.026 no bolso, que sobre o meu risco tomado vai dar um retorno de 38,53% no período. É um retorno bem satisfatório para esse tipo de operação. Mas e se o ativo parar aqui, ó, no 152, que é onde eu comentei com vocês, que é o nosso Vale da Morte? Aqui é interessante, você não precisa necessariamente realizar esse prejuízo hoje, porque nessa faixa de preço vai dar uma rolagem muito boa. Só que na rolagem tem um grande detalhe. Se acontecer essa possível rolagem e o ativo continuar, por exemplo, numa tendência de alta ou até mesmo de uma lateralidade, o ideal é você montar apenas para um lado, porque apesar da rolagem ser muito boa, ela não será suficiente para você repetir toda essa estrutura do mesmo tamanho. Então aqui eu vou priorizar em diminuir o meu risco. E aí nesse caso eu vou montar apenas para um dos lados. E o lado que mais me oferece risco é justamente o cenário de alta. Então aí eu vou fazer ela um pouco diferente. Ao invés de eu montar as travas de baixa com put, eu vou utilizar o caixa que eu vou receber dessa rolagem para montar apenas as travas de alta de acordo com o preço do ativo no momento. Aí eu vou montar o máximo de travas que eu conseguir com o prêmio da rolagem para eu poder me defender na alta. Aí nesse caso, a sua rolagem fica muito atrativa de se fazer sem ter a necessidade de estopar ali na região do miolo, conforme eu te mostrei. Então essa estratégia pode ser sim
muito lucrativa, principalmente porque você tem um range muito grande onde o ativo pode se movimentar e você consegue sair com algum lucro dessa estratégia. Mas qual é a probabilidade matemática, de fato, que eu tenho de sair dessa estrutura com lucro? E aí eu fui usar a ferramenta de inteligência artificial do Investing Pro, que é o Warren AI. E aí conversei com ele, expus a estrutura, expliquei tudo que eu estou fazendo nessa operação e ele estimou para mim que a minha probabilidade gira entre 62% e 72% de sair dessa operação com algum lucro. Então eu entendo que é uma probabilidade aceitável para justificar a minha exposição. Se você quiser conhecer mais essa ferramenta do Investing Pro e assinar essa ferramenta, eu vou deixar para você um cupom de desconto aqui no link da descrição do vídeo, para que você possa conhecer tudo que o Investing Pro pode oferecer para você, além da ferramenta de inteligência artificial. Então tem um link aqui na descrição e se você assinar com o meu cupom de desconto, além do desconto que eles já oferecem para os novos assinantes, ainda vai ter mais 15% off. E lembrando, como essa estrutura nós utilizamos margem, eu preciso condicionar o stop da operação justamente para que eu não tenha chamada de margem adicional. O fato de eu abrir essa posição com pouco mais de R$5.000 de margem não significa que essa margem vai continuar sendo sempre assim. Portanto, se chegou a hora de estopar, é melhor sair. E nunca use uma parte grande do seu patrimônio como margem. Use uma parte pequena. Se para o seu capital R$5.000 consome muito do seu patrimônio, faça ela menor. Lembrando que a proporção é de 1 para 5, perfeito? Mas agora eu gostaria de saber de você. Você já tinha ouvido falar dessa estratégia? Conhece ela com outro nome? Escreve aqui para mim nos comentários que eu gostaria muito de saber. E se você tem dúvidas sobre estratégias com opções, deixa o seu comentário aqui também que eu te ajudo. Portanto, já sabe, né? Comenta aqui embaixo. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo. E vejo vocês em breve em novos vídeos do canal.